Olá! Quando o governo brasileiro precisa comprar alguma coisa, não importa o quê, seja um computador para uma escola ou asfalto para uma rua, ele não pode simplesmente ir na loja e escolher. Existe todo um processo obrigatório, sabe? E o nome desse processo é licitação pública. Então, vamos juntos desvendar o que é, por que existe e como funciona esse mecanismo, que é tão essencial para o uso do nosso dinheiro. Vamos começar com essa pergunta que está aí. Uma empresa privada, se quiser, pode contratar um amigo, um parente. A liberdade é total. Agora, no setor público, a resposta é um sonoro não. E o motivo é simples. O dinheiro não é de uma pessoa, é de todo mundo. E justamente para garantir que essa verba seja usada de um jeito justo, sem favorecimentos e protegendo o interesse público, a licitação se torna uma ferramenta fundamental. Então, vamos lá. Vamos ao conceito. O que exatamente define uma licitação pública? Qual é a função dela no dia a dia da administração, do governo? Antes de entrar na definição mais técnica, essa analogia da ponte ajuda muito a gente a entender. Pensa assim, de um lado, a gente tem a necessidade do governo, vamos dizer, pintar uma escola. Do outro lado, a gente tem as empresas que podem fazer esse serviço. A licitação funciona exatamente como essa ponte, conectando os dois lados e garantindo que a travessia, ou seja, a contratação, seja mais segura e vantajosa para todos nós. Agora sim, a definição formal. Licitação é um procedimento administrativo. O que isso quer dizer? Que há uma sequência organizada de etapas com regras. A administração pública faz um convite aberto ao mercado e as empresas interessadas apresentam suas propostas. O grande objetivo é selecionar a oferta que seja mais vantajosa para fechar um contrato. E como essa sequência de atos acontece na prática? Bom, o processo tem etapas bem definidas. Tudo mesmo, começa com o edital, que é o documento com todas as regras do jogo. Depois, as empresas enviam suas propostas. A administração vai julgar essas propostas seguindo os critérios que já estavam lá no edital. Aí, ela verifica se a empresa que venceu cumpre todos os requisitos e, por fim, atribui o contrato a ela. Ok, a gente já entendeu o que e o como, mas agora vem a pergunta mais importante, o porquê. Qual é a finalidade de todo esse processo tão formal? Vamos dar uma olhada nos objetivos centrais de uma licitação. E aqui, olha, tem uma mudança de pensamento muito importante. O foco não é só e unicamente encontrar o preço mais baixo. O que se busca é a proposta que gera o resultado mais vantajoso para a administração, pensando em todo o ciclo de vida daquilo que está sendo contratado. Pensa num carro. Não adianta nada comprar o mais barato se a manutenção for caríssima, né? A ideia é a mesma. A nova lei de licitações, lá no seu artigo 11, deixa esses objetivos bem claros. Primeiro, buscar a proposta mais vantajosa. Segundo, garantir tratamento igualitário e uma competição justa para todo mundo. Terceiro, um ponto crucial, evitar o sobrepreço e o superfaturamento, que são portas abertas para a corrupção. E por último, usar o imenso poder de compra que o governo tem para incentivar a inovação e o desenvolvimento sustentável aqui no país. A gente falou agora há pouco em dois termos que podem até parecer a mesma coisa, mas não são: sobrepreço e superfaturamento. Essa é uma dúvida bem comum, e entender a diferença entre eles é fundamental para compreender os mecanismos de controle. A grande diferença está no momento em que o problema acontece. O sobrepreço, ele ocorre lá na fase de planejamento, quando o valor previsto no orçamento já está muito acima do que o mercado cobra. O dano ainda não aconteceu, é um risco. Já o superfaturamento acontece na execução do contrato. Aí sim, o dano ao patrimônio público de fato já ocorreu. Por exemplo, quando se paga por 500 quilos de um produto, mas só se recebe 100. Nesse caso, o prejuízo é real. Bom, já vimos o processo, os objetivos, mas e as pessoas por trás disso tudo? Quem é que conduz a licitação e toma as decisões? Vamos conhecer agora os agentes públicos da contratação. A figura central na nova lei é o agente de contratação. É aquela pessoa designada para ser, de fato, o maestro do processo. É ele quem toma as decisões, acompanha todo o trâmite, dá o impulso necessário e executa todas as atividades para que a licitação corra bem, até a sua conclusão. E aqui tem um ponto fundamental. A lei exige que essa função tão importante seja exercida por um servidor de carreira, um membro do quadro permanente da administração. Isso busca garantir imparcialidade e conhecimento técnico, evitando que a condução de um processo tão sério fique nas mãos de pessoas sem um vínculo estável com o Estado. A regra geral é que a licitação seja conduzida por um único agente, que responde individualmente pelos seus autos. No entanto, a lei prevê uma exceção.
Para contratar bens ou serviços que são considerados especiais, mais complexos, o agente pode ser substituído por uma comissão de contratação, com no mínimo 3 pessoas. Nesse caso, a responsabilidade pelas decisões é solidária, ou seja, é compartilhada entre todos os membros. Ok, então a gente já tem o processo, os objetivos e os agentes. Mas o que impede que as regras mudem no meio do caminho? Existe um princípio fundamental que amarra todas essas pontas e garante a integridade da licitação. Este aqui é o ponto crucial. Existe uma máxima no direito administrativo que diz exatamente isso. O edital é a lei interna da licitação. Essa frase resume o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. E o que isso significa? Significa que tanto a administração quanto os participantes estão estritamente presos às regras que foram definidas no edital. Ninguém pode descumprir. E por que isso é tão importante? Porque esse princípio é a base da objetividade e da igualdade dentro do processo. Ele assegura que as regras do jogo, definidas lá no comecinho, sejam as mesmas para todo mundo, do início ao fim, sem mudanças de última hora ou algum tipo de favorecimento. É o que dá à licitação o potencial de ser um processo realmente competitivo e justo. Bom, a gente viu o sistema que foi desenhado para ser eficiente, justo e transparente. As regras existem para assegurar o melhor uso do dinheiro público. E isso nos leva a uma reflexão final. Com um sistema tão detalhado, quais são os maiores desafios práticos do mundo real para garantir que uma licitação pública consiga, de fato, atingir todos esses seus nobres objetivos? Fica aí a questão para a gente pensar.